Bom dia! Bom dia, pessoal! Bom dia, famílias! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma das nossas aulas de segunda-feira, 9 horas. Eu já, começo a semana animada aqui para a gente poder conversar, muita animação. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu colocar aqui o nosso tema de hoje, que foi muito pedido. Deixa eu colocar atividades para estimular a fala. Vai ser o nosso tema de hoje. Olá, olá! Bom dia, Nanda! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Manda um aviãozinho aí para outras famílias para poder convidar, falar que nós estamos aqui ao vivo e a cores, para a gente poder conversar bastante sobre as atividades para estimular. Como que vocês estão? Tudo bem por aí? Me contem aí de que cidade que vocês são, qual o nome. Manda aí pra mim de onde vocês são, para eu poder saber. Sejam muito bem-vindos para nossa aula de segunda. Entra aí, manda um aviãozinho, gente. Olha só, vamos fazer um acordo. Cada família que estiver aqui hoje vai mandar o aviãozinho para 3 pessoas. Manda o aviãozinho aqui para pelo menos 3 pessoas, para a gente poder multiplicar nossa comunidade de estimulação, né? Precisamos multiplicar aí. Praia Grande, que delícia! Manda um beijo pro Cris, tá bom? Manda um beijo para Cris. Bom dia, Kelly, tudo bem? São Caetano do Sul, São Paulo, que delícia, bom dia. Manda então os aviãozinhos para a gente convidar novas famílias, tá? Quem ainda não está no nosso grupo de lembrete lá do WhatsApp, quando terminar a nossa aula aqui, entra lá no link do perfil lá aqui no Instagram e clica lá, Aulas Autonomia Instituto. Vá para o nosso grupo de lembrete. Como eu falo sempre, não é um grupo de bom dia, boa tarde, boa noite corrente, que eu detesto esses grupos. É um grupo somente para eu lembrar vocês tanto de aulas que eu dou aqui no nosso perfil, né, ao vivo, que eu dou as aulas, ou que eu faço alguma live com algum convidado, ou quando eu sou convidada para alguma outra live, né, de outras pessoas, eu também aviso lá. Por quê? Porque informação importante, informação boa, a gente tem que compartilhar. Tá bom? Então depois, quem não está, entra lá no nosso grupo de lembrete do WhatsApp, tudo bem? Quem tá chegando aí, bom dia, Thalita, bom dia, Marcélia, bom dia, professor do futuro. Vai deixando aí pra mim de onde vocês são, qual a cidade que vocês estão, para eu poder saber, né, aonde que nós estamos chegando aí. Já vi que interior de São Paulo tem bastante gente, a gente tá chegando lá. Vamos chegando que a gente vai multiplicando. Então vamos lá, gente. Hoje a nossa aula é um tema que muitas famílias me perguntam, tá? Sobre desenvolvimento da fala, tá? Tem um vídeo lá no nosso YouTube que fala sobre atividades, como desenvolver a fala da criança. E eu falo sobre pré-requisitos. Então o tema é: meu filho ainda não fala, o que que eu faço? E aí eu falo sobre os pré-requisitos dessa fala e dou assim sugestões de atividades para vocês fazerem para poder desenvolver essa fala e esses pré-requisitos que são aquelas habilidades que vêm antes da fala, né? Então contato visual, imitação, intenção comunicativa, apontar, né? Várias coisas. Então depois, quando terminar aqui, vão lá maratonar e se inscrevam no nosso canal do YouTube, que tem bastante coisa. Celide Americana, eu conheço a Americana, tá? Conheço a sua cidade. A gente tem uns amigos que moram em Indaiatuba,
Então a gente vai sempre, mas antes eles moravam em Americana, então a gente os visitava lá em Americana. Muito bom ter você aqui. Flávia, bom dia, tudo bem? Ana Meirelles, sejam bem-vindas. Manda um aviãozinho aí para pelo menos 3 famílias para a gente poder multiplicar. Então vamos lá. Tem esse vídeo lá no YouTube sobre esses pré-requisitos da fala. Mas hoje, a pedido de algumas famílias, eu resolvi fazer uma aula mais voltada para atividades que vocês podem fazer em casa para poder estimular a fala dos filhos de vocês. Tá bom? Então, independente do nível de fala que a criança esteja, você sempre pode fazer atividade para poder melhorar esse nível de fala, tá? Buscar uma fluência dessa fala e uma ampliação do repertório. Então, aquelas crianças que não falam nada ainda, a gente tem que buscar aumentar o repertório de input auditivo, ou seja, que essa criança receba muitos estímulos auditivos, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Eu vou dar sugestões de atividades para vocês fazerem, brincadeiras. E a gente precisa também melhorar essa intenção comunicativa, essa vocalização espontânea da criança. E eu já vou falar também atividades para isso. As crianças que já estão falando algumas coisas, já estão repetindo palavrinhas, já estão vocalizando, já estão nomeando os animais, as cores, fazendo o barulhinho dos animais, você precisa fazer o quê? Uma ampliação desse repertório através de ecoicos. O que é ecoico? É a imitação vocal. Então você falar a palavra várias vezes, nomear várias vezes para essa criança, para que ela vá adquirindo maior repertório dessa fala, tá bom? Então, antes da gente entrar nas atividades, eu quero que vocês também pensem nos pré-requisitos, tá? Não adianta eu ficar treinando para o meu filho repetir o que eu falo, se ele ainda não tem o pré-requisito de contato visual, de intenção comunicativa, de brincadeira sensório-social, de imitação. Então a gente vai ampliando esse repertório, esses pré-requisitos e trabalhando essas atividades para estimular a fala. Me falem aqui, por favor, como que está o filho de vocês na fala. Coloca aí, meu filho não fala nada, meu filho já nomeia algumas coisas, meu filho já fala, já consegue se comunicar e falar frases. Como que está aí o nível de comunicação de fala dos filhos de vocês? Ó, a Sheila falou, meu bebê tem 1 ano e 9 meses e ainda não fala nada. Então, Sheila, 1 ano e 9 meses, a criança já precisa estar balbuciando bastante e nomeando já algumas coisas do dia a dia dela, tá? Então, por exemplo, som dos animais, já precisa estar falando mamãe, papai, água, biscoito, bola, se ela brinca muito de bola. Então, assim, nomear os brinquedos que ela mais faz, alguns desenhos. Então, a gente precisa melhorar esse repertório, e aí depois você vá também no vídeo que fala sobre os pré-requisitos para saber se o seu bebê, né, se a sua criança está desenvolvendo esses pré-requisitos, que não é só a fala. A gente tem que se preocupar com a comunicação. Lembra que eu sempre falo? A comunicação é a mais ampla, a linguagem, e a fala é um pedacinho dessa comunicação. Então a gente tem que se preocupar com a comunicação de maneira geral, tá bom? Então vamos lá, me falem aqui como é que estão os filhos de vocês, que eu vou começar a dar dica das brincadeiras e atividades. Ó, a Célia falando. A Célia, meu filho tem 4 anos, ele é DAO, fala sempre a última sílaba, não forma frases. Isso, então, Célia, o que você precisa começar a fazer? Você precisa dar ajuda ecoica para ele começar a falar a palavra. Se ele fala a última sílaba, não adianta você começar a treinar a frase com ele. Primeiro você precisa treinar a palavra. Então vamos supor que ele queira biscoito. E aí ele fala o to, biscoito. Então você vai começar a treinar com ele biscoito.
coito, biscoito, para ele começar a falar pelo menos o coito e depois biscoito, entendeu? Começar a treinar com ele esse ecoico. Então, por exemplo, ele quer biscoito também, você não vai dar o pacote de biscoito para ele. Você vai dar um biscoito e cada vez que ele quiser, ele vai ter que treinar falando o biscoito, repetindo o que você está falando. Por quê? Porque uma das maneiras da gente treinar aumento de repertório, de habilidades, é a repetição. Então, quanto mais oportunidades você der para o seu filho dessa repetição, mais ele vai desenvolvendo, tá? Então, se você pega um pacote, se ele pede biscoito, você pega um pacote e você dá para ele, você perdeu a oportunidade de pelo menos 5 biscoitos que ele for comer dele falar de novo, tá bom? A Sheila falando que ele tá muito nervoso. Sim, a falta de fala, de comunicação deixa as crianças muito nervosas, sim. Porque, gente, imagina, se coloca no lugar dessa criança. Vamos trabalhar a empatia. Se coloca no lugar dessa criança. Imagina você ir pro Japão. Você não fala nada de japonês, você não entende nada de japonês. Você chega no Japão, você está com fome, você está com sede, você pede as coisas e ninguém te entende. Você vai ficar extremamente nervosa, sabe? Você vai ficar irritada, você vai começar a querer quebrar as coisas. Daqui a pouco, porque você tá com fome, você tá tentando se comunicar e você não consegue, as pessoas não te entendem. É a mesma coisa de uma criança que ainda não tem a fala, a comunicação desenvolvida. Ela fica nervosa porque ela não consegue se fazer entender. Então a gente, ao invés de ficar adivinhando e se adiantando nessa fala da criança, a gente tem que dar ajuda para ela para poder estimular e ampliar esse repertório, tá bom? Bom dia, querida Bárbara, gratidão. Beijo, meu amor, tudo bem? Como que está o João? Me conta. Como que está o João, Esther? Beijo pra você. Vamos lá, ó. Uma primeira atividade que eu coloquei aqui, que as crianças amam e que estimula muito a fala: música. Música não tem jeito. 100% das crianças amam música, tá? Mas, Bárbara, como que eu vou estimular a música com meu filho? Eu deixo ele vendo na televisão um monte de música, eu canto pra ele, não resolve. Então, a minha sugestão é que você escolha um repertório de 5 a 6 músicas e músicas que tenham uma onomatopeia, que tenha uma repetiçãozinha, que tenha um finalzinho daquela música chiclete que fica na nossa cabeça, e que você mantenha essas 5, 6 músicas como um parâmetro para suas estimulações. No restante do dia, lógico, você vai variar tal e tal, mas na hora que você estiver estimulando seu filho, que você mantenha essas mesmas músicas. Por quê? Porque com a repetição que você estiver fazendo com ele, daqui a pouco ele estará imitando a música que você está cantando. Então eu vou falar um pouco das músicas que a gente canta muito aqui. Seu Lobato é preferência nacional, né? E ela é maravilhosa, porque a música do Seu Lobato, além de ter os animais e as onomatopeias dos animais que as crianças amam, ela tem o ia, ia, o, que as crianças amam. Então, quando a gente percebe, a criança já tá começando a imitar. Daqui a pouco tá falando ia, 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 o. E tá falando, e a gente vai exigindo mais dela. Então, o Seu Lobato, todo mundo aqui ama. A roda do ônibus, roda, roda, e a gente trabalha a imitação junto e vai fazendo com eles, eles amam. Palma, 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 pé, pé, pé. Eles também amam essa música. Da Dona Aranha, eles amam a música da Dona Aranha. Deixa eu ver outra que todo mundo aqui adora. A gente tem algumas que ficam até na nossa cabeça e ficam. Acho que essas são as que a gente mais canta. Mas o interessante é você ver músicas que seu filho gosta, mas selecione algumas, umas 5 ou 6, e mantenha essa no horário da estimulação.
para que ele mais rapidamente adquira esse som que você está cantando para ele e possa vocalizar esse som. A gente aumentar essa vocalização espontânea do seu filho através da repetição. Gente, é música chiclete. Você lembra aquelas músicas que a gente escuta na rádio ou escuta na televisão, que a gente fica o resto do dia repetindo, cantando? É isso que a gente quer fazer com as crianças também, tá bom? E aí o que eu indico também? Que você cante a música com seu filho, e quando ele estiver muito feliz, muito engajado com você, que você dê uma paradinha nessa música para que ele olhe para você e peça mais, peça para você continuar, né? O que é isso? É a intenção comunicativa. Então ele vai buscar, ele vai querer que você faça mais. Então você pode aproveitar a música para poder também estimular, né? Coloca aí pra mim que música que os filhos de vocês gostam muito em casa, que eles ficam cantando, ou que quando você canta eles gostam muito. Ah, tem a do Pintinho Amarelinho também, que a gente canta, que eles adoram, né? Do Pintinho Amarelinho. É muito bom. Coloca aí pra mim qual a música que seu filho mais gosta de ouvir, de cantar, tudo isso. João está bem, fazendo muitas atividades que aprendemos no seu curso, e suas lives são maravilhosas. Obrigada, meu amor, obrigada. Que bom que você gostou do curso. Daqui a pouco, provavelmente final de abril, começo de maio, eu vou abrir turmas para eu vou abrir vagas para nova turma do programa de estimulação em casa. Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta. Não, nomeia tudo, mas não consegue formular frases. Tem 3 anos e 2 meses, só frases curtas. Então, se ele já nomeia tudo, você precisa começar a dar ajuda ecoica para ele de formular a frase, tá? Então você começa com frase com 2 palavras. Vou te dar um exemplo: biscoito. Então, ao invés dele falar biscoito e conseguir o biscoito, você vai falar com ele: quero biscoito, para ele repetir: quero biscoito. E ele ganha o biscoito quando ele pede: quero biscoito. Só que você vai fazer isso com tudo que ele quiser ter acesso. Você vai trabalhar essa frase com 2 palavras. Quando ele estiver falando várias frases com 2 palavras, o que você vai fazer? 3 palavras. Eu quero biscoito. E você vai trabalhando isso com ele. Com o passar do tempo, você vai começar a colocar adjetivos nessa frase, né? Então, por exemplo, eu quero carrinho vermelho. Então vai começar a trabalhar de pouquinho em pouquinho. Não adianta a gente querer que a criança fale a frase inteira, completa, se ela ainda não consegue, tá bom? Então a gente vai aos poucos. Então a música, deixa eu ver, teve gente que colocou, o Cris gosta de Pintinho Amarelinho, Na Fazenda do Seu Lobato, Dona Aranha, do Alecrim, verdade, do Alecrim também é muito boa, muito boa. A Kelly, meu neto gosta da música da Casa da Galinha Pintadinha, era uma casa muito engraçada. Essa também é muito boa, Kelly, muito boa, e tem uma parte da imitação que a gente pode fazer, né, com as crianças. Essa música é ótima. Então mantenham as mesmas músicas e vão treinando. Bom dia, Aline, seja bem-vinda, tudo bem? Hoje a gente está tendo um pedágio aqui na live. Pedágio para quem participa, tá? Só eu que invento essas coisas. Quem tá aqui participando tem que mandar o aviãozinho para 3 pessoas e convidar para vir para participar da nossa live também. Vamos lá, ajuda a gente a distribuir boas informações aí, né? Mariana conta 10. Essa é boa também. Eu confesso que eu não gosto. Ai, meu Deus. Gente, esse 10 que não chega nunca, né? Mas as crianças amam, então a gente canta. Tá bom? Vamos lá, gente, vamos continuar. Outra atividade que a gente pode fazer para estimular a fala da criança é a leitura. Ler livros para ela. Então, o que eu indico? Independente da idade do seu filho, eu indico que vocês façam momentos de leitura durante o dia. Criem hábitos de leitura,
tá? Pegue o livro, nomeie, não precisa, lógico, que ficar contando, lendo aquela história enorme, inventa uma historinha mais simples, mas o mais importante na leitura é você nomear o que ela está vendo no livro, mostrar para ela o que ela está vendo. Aproveita também, pega o dedinho da sua criança e vá mostrando e nomeando. Cadê o elefante? Aqui, o elefante. Qual o barulhinho do elefante? Olha a tromba do elefante grandona. E aí você transforma esse momento da leitura no momento lúdico e no momento de estimular essa comunicação, através da nomeação, através de prestar atenção na imagem e através de apontar os itens que estão ali no livro também, porque isso tudo é comunicação, você está trabalhando o repertório dessa criança, tá? Então, aproveita isso também. Brinque sempre fazendo barulhinhos engraçados. Então, eu costumo dizer que quem escuta a gente nas terapias acha que nós somos malucas, né? E eu falo para as famílias assim, não se preocupem com os vizinhos, vocês são malucas sim e pronto, acabou, ninguém tem nada a ver com isso. Porque quem escuta a gente brincando com a criança, fala, meu Deus, que monte de barulho é esse, que monte de narração, mas essa parte ajuda muito a desenvolver a fala da criança. Narre para ela o que está acontecendo, faça barulhinhos engraçados. Então, se você tá com um carrinho, você faz vrum, 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 pá, caiu! Monta uma torre, 1, 2, 3 e já, pum, caiu! E começa a narrar essa brincadeira com muitos barulhos, muitas onomatopeias engraçadas. Por quê? Porque isso chama a atenção da criança. Ela vai gostar, ela vai querer brincar com você, ela vai querer fazer de novo, ela vai rir, ela vai se interessar, você vai conseguir chamar a atenção dela, tá? Tem uma aula lá no YouTube também que fala sobre isso, como chamar a atenção da criança. E uma das etapas de chamar a atenção é justamente a gente entrar na brincadeira que ela tá fazendo e através daquilo ali começar a fazer narrações e brincadeiras com onomatopeias e barulhos engraçados. Então, brinque assim com seu filho também, porque você vai ver resultado. Outra atividade que você pode fazer em casa para estimular a fala do seu filho é nomear os objetos e os itens do dia a dia. Então você tá em casa, nomeia as coisas, tá na cozinha, colocou ele para fazer alguma coisa, te ajudar na cozinha. Cadê a colher? Pega a colher pra mamãe. E aí mostra qual é a colher. Cadê o garfo? Cadê isso? Olha, isso aqui, pega isso. Vai narrando, nomeando os objetos que estão ao redor dessa criança, que estão ali no dia a dia da casa. Saiu com essa criança, nomeia as coisas, o carro, o ônibus, a bicicleta, vai nomeando. Não pensa que seu filho não está prestando atenção, porque ele de alguma maneira ele está absorvendo isso, tá? A criança ela não como é que eu vou dizer, desligada de tudo, ela não é, mesmo que ela não esteja olhando para o que você está fazendo. Se você começar a criar o hábito de nomear as coisas do dia a dia e do ambiente que ela está, quando você menos esperar, você vai falar assim, pega a colher, ela vai lá e vai pegar exatamente a colher, porque você já nomeou e ela já entendeu que aquilo ali é a colher. E quando ela pega um objeto nomeado, isso também é comunicação, né? Já é um passo para a fala. Então é importante a gente começar a nomear os objetos e os itens do dia a dia, ok? Ensine seu filho a apontar os itens solicitados. Então, quando você quiser alguma coisa ou você estiver treinando, ensine, pega o dedinho dele. Cadê a água? Cadê o biscoito? O que você quer? Quer o biscoito? Aqui o biscoito. Então, apontar. Apontar é um dos pré-requisitos para fala e é um pré-requisito muito importante. Tem família que não se atenta que o filho já tem 1 ano, que o filho já tem 1 ano e meio e que ele não aponta para solicitar as coisas. E o que acontece? A gente, mãe,
nós temos uma tendência a adiantar o pedido da criança. Então, assim, toda mãe sabe o que o filho quer. Ponto, tá? A gente sabe. Eu sou mãe de 2, eu sabia também o que eles queriam. Porém, se a gente se adianta e não deixa nem a criança pedir o que ela quer, nem ela expressar essa intenção comunicativa, como que a gente vai desenvolver essa fala? Se essa criança não precisa falar, se ela não precisa apontar, se ela não precisa ter intenção comunicativa, como que essa criança vai falar se a gente não dá oportunidade para ela, né? Então, tem uma frase, inclusive, de Maria Montessori que eu amo, que eu tenho aqui na nossa recepção aqui da clínica, que é justamente essa: toda ajuda desnecessária, toda ajuda que atrapalha a criança a desenvolver, tá? Ela é desnecessária, ela não precisa acontecer. Por quê? Porque ao invés da gente potencializar que ela desenvolva habilidades, ao contrário, a gente está diminuindo a oportunidade dela de tentar fazer aquilo ali, tá bom? Outra coisa que vocês podem fazer em casa para estimular a fala da criança é colocar objetos fora do alcance dela. Então, uma criança com atraso no desenvolvimento, com atraso na comunicação, com atraso na fala, a gente não está nesse momento estimulando a autonomia, que ela tenha acesso a tudo e que ela faça sozinha. Não. A gente está estimulando ao contrário, que aquela criança precise pedir por tudo que ela quiser, porque a motivação está ali dentro dela. Ela quer um biscoito, ela quer uma água, ela quer um brinquedo. Então, não é para você esconder. Pelo contrário, é para você deixar visível para a criança, mas num local alto e que ela não tenha acesso, que ela não consiga pegar uma cadeira, pegar um banco e ter acesso àquilo ali. Por quê? Para que você treine esse apontar, para que você treine a... Voltou, gente? Coloca aí para mim se voltou. Que deu uma travada. Ajuda a gente, Instagram. Voltou? Coloca aí para eu continuar. Escreve aí para mim se voltou ou se ainda tá travado. Voltou, né? Acho que voltou. Então vamos lá. Então a gente precisa tirar os itens do acesso fácil da criança para que ela precise solicitar, para que ela precise pedir, apontando, tendo intenção comunicativa, solicitando aquele item de alguma maneira, para que a gente vá estimulando essa comunicação e essa fala. Tá bom? Então, essa é uma atividade que vocês também precisam. Agora voltou, né? Tá bom, ótimo, que bom. O que eu vou pedir para vocês agora? Eu vou continuar, não acabou não, peraí. Eu vou pedir para vocês tirarem um print da nossa aula, tá? E postem lá no Instagram de vocês, me marcando, @autonomiainstituto, que eu vou repostar todo mundo que me marcar, tá bom? Para que a gente possa ampliar nossa comunidade de estimulação em casa. Esse é o meu maior objetivo e intuito aqui, é que vocês tenham conteúdo, tenham prática para poder estimular as crianças em casa também, porque isso é muito importante. Então eu vou pedir para vocês tirarem um print da tela, posta no Instagram de vocês, me marquem, tá? Para eu poder ver e repostar lá também, que eu vou ficar muito feliz de saber que vocês estão aqui comigo toda segunda-feira de manhã, tá? Então, treine o apontar, treine o vocalizar da criança, e quando você estiver treinando a fala, prolongue as vogais, prolongue o que você está treinando. Então, se você está treinando água, prolongue um pouquinho, porque se você fala assim, água, a criança, ela nem te entendeu, ela não consegue nem entender o que você está falando.
tá? Então prolongue um pouco quando você estiver falando, nomeando, para que essa criança vá aprendendo pelas vogais, pelos sons das letras e vá assimilando cada vez mais, tá bom? Conteúdo maravilhoso. Ah, obrigada, Esther. Beijo para vocês. Amo vocês. Outra coisa que é muito legal que as crianças amam, aqui todas as nossas salas têm, porque a gente ama também, são os animais. Tem criança que ainda não tem interesse pelos animais e outras que já têm. Independente dela ter interesse ou não, comece a introduzir os animais nessas brincadeiras. Então, principalmente os animais da fazenda, os animais domésticos, alguns animais selvagens. Então, os animais que fazem barulhos, onomatopeias, as crianças amam. Cachorro, gato, vaca, pato, leão, cavalo, jacaré e vários desses animais. Então tenha uma caixinha com animais para vocês fazerem brincadeiras com as crianças. Canta música, faça onomatopeias, faz o jacaré correr atrás dela para pegar o pé, entende? Então, quanto mais vocês fizerem esse tipo de brincadeira, vocês vão conseguir que ela engaje na brincadeira com você e que daqui a pouco ela comece a repetir o som daquele animal e que nomeie esse animal. Mesmo que ela não fale que é a vaca, mas quando você falar, cadê a vaca? Aquela que faz mu, ele vai identificar, que ele já ouviu muito isso, vai lá e vai pegar a vaca para você. É uma comunicação. A gente já está começando a desenvolver essa comunicação. Então, não perca essa oportunidade de fazer atividades com os animais. Esse é um brinquedo super barato que a gente consegue comprar em qualquer loja de brinquedos e que dá para variar e fazer muitas coisas, tá? Outra atividade que vocês podem fazer em casa para estimular a fala é a imitação orofacial. O que é isso? Lógico, para fazer a imitação, já tem que ser uma criança que já olha um pouco mais para você, que tem um contato visual mais consistente. Se seu filho tem, treine essa imitação orofacial na frente do espelho, na hora do banho, na hora de escovar dente, senta baixo, fique na visão da criança, de frente para ela, e você vai treinar. Abrir a boca, fechou a boca, fez biquinho. Vai treinar várias imitações com a boca, com o rosto. Por quê? Porque quando você faz isso, você está estimulando muitas coisas, mas basicamente duas. Primeiro, que a criança treine esse músculo, faça uma ginástica muscular dessa parte do rosto, que é muito importante para a fala, vai ajudar muito as fonos que estarão treinando seus filhos. E também você está treinando a imitação e a criança aprende pela imitação. Então a criança olha para você e está fazendo igual. E isso é muito legal porque abre possibilidades de ampliar o repertório geral dessa criança. A imitação de corpo, movimento amplo, movimento fino, imitação com objetos, imitação orofacial, imitação vocal. Então tudo isso precisa ser treinado no dia a dia e nas terapias também, tá? Deixa eu ver o que a Kelly colocou. O Pedro tem 2 anos e 11 meses e ultimamente está com muita dificuldade para parar e fazer uma atividade. Muitas vezes não se interessa pelas atividades, só quer fazer o que ele quer. Fica nervoso. O que acontece, Kelly? A gente percebe muito que as crianças estão ficando assim nesse momento, depois de 1 ano de pandemia já. Então as crianças passaram o ano de 2020 com um rebaixamento das estimulações muito grande. Por quê? A maioria ficou sem ir para a escola, diminuiu a quantidade de estimulação em terapias. A gente mesmo, nós ficamos fechados 4 meses, fizemos as estimulações online. Mas a gente sabe que é um paliativo, que aqui na clínica é diferente do que o online, e a gente depois conseguiu retomar.
Mas as crianças estão cansadas de ficar em casa, de não poder sair, nada disso. E a escola, a rotina da escola também ajuda a criança a manter esse movimento de é hora de sentar, é hora de fazer isso, é hora de parar. O que eu te indico para você ir retomando isso? Faça blocos de estimulação em casa. Não adianta você querer que seu filho fique 1 hora, 2 horas sentado fazendo atividade, tá? Então, faça 20 minutos, 30 minutos. Dentro desse momento, faça uma lista. No curso eu ensino isso, fazer um calendário de estimulação, mas eu posso até dar uma aula aqui orientando, né, em linhas gerais, não igual eu dou no curso, porque no curso acaba sendo bem aprofundado, né, porque são várias aulas comigo, num grupo menor, então eu consigo orientar o filho de cada uma, mas em linhas gerais, o que é isso? Imprima um calendário, ou pegue uma folha em branco e coloque assim, são 30 minutos, você vai fazer 10 minutos de uma atividade que exige mais atenção, então uma atividade de causa e efeito, uma atividade para ele colocar objetos, tirar, atividade de abre e fecha, que ele coloca a bolinha cai, dá para fazer muita coisa com materiais em casa mesmo, inclusive tem vídeo lá no YouTube que eu ensino a fazer alguns materiais em casa, vou até fazer outro desses vídeos porque eu já tenho outros materiais aqui que eu fiz que eu posso ensinar para vocês. Mas faça esse tipo de brincadeira logo no início, tá? Depois, faça brincadeiras motoras, psicomotoras. Então, faça o circuito para ele subir na cadeira, passar embaixo da cadeira, passar com o pé na almofada, um pé em cada almofada, pular a corda. Invente algumas atividades psicomotoras que você pode fazer. E depois, faça atividades sensório-sociais, que são brincadeiras do serra-serra-serrador, bolinha de sabão, esconde-acha, pique-pega. São várias brincadeiras assim. Você pode, se seu filho gosta, por exemplo, de pintar, de desenhar, de colar, você já pode introduzir aí. Inclusive, eu tenho vários e-books que eu vou sempre entregando gratuitamente, né? Aqui, entra lá no nosso grupo. A hora que terminar a live aqui, gente, vá lá no nosso link aqui do perfil, clica e entra no grupo de aulas de lembrete, que eu tô sempre lá liberando presentinhos também. Hoje ainda eu vou colocar o presentinho que a gente liberou essa semana, semana passada, né? Que foi um e-book de atividades cognitivas. Mas eu tô sempre fazendo alguma coisa para poder ajudar e vocês imprimirem e fazerem em casa. Então, o que eu indico, Kelly, é o seguinte: faça blocos pequenos de estimulação. Faz 30 minutos, libera para ele brincar do que ele quiser. Daqui a pouco, faz mais 30 minutos, libera para brincar, entendeu? Pensa, se você fizer 5 blocos de 30 minutos durante o dia, 6 blocos de 30 minutos durante o dia, olha o quanto você está conseguindo estimular seu filho. E de uma maneira prazerosa, de uma maneira divertida, porque a diversão e o prazer tem que estar na estimulação. A gente precisa trabalhar essa motivação e essa alegria das crianças, né? A partir do momento que ele já estiver ficando bem esses 30 minutos, você aumenta para 40, depois você aumenta para 50. É porque o que acontece? Na verdade, em casa é a zona de conforto da criança e a criança tende a ter mais episódios de fuga. Ela foge mais das atividades do que no ambiente clínico, por exemplo, porque o ambiente clínico ele é controlado por nós, então não tem aquele movimento de dentro de casa, não tem outros distratores, não tem televisão, não tem tablet, não tem celular, não tem nada disso. Então tente fazer blocos de estimulação e já anote nesse calendário que atividade que você vai fazer. Por quê? O que acontece? A gente tem a correria de casa. Vai fazer comida, vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Mulher, você sabe como é aquela loucura. E aí, quando você senta para brincar com seu filho, para estimular,
uma brincadeira de estimulação mesmo, e você vai parar para pensar ainda o que você vai fazer, você tá perdendo tempo e ele saiu daquilo ali já. Ele já perdeu a atenção dele. Então, faça antes, durante a semana, assim, para o domingo, para hoje, faz lá a listinha de pelo menos 4, 5 atividades que você pode fazer nesses 30 minutos. E aí, você pode manter 30 minutos daquela atividade, deixa ele livre. Depois você volta, faz 30 minutos da mesma atividade ou muda uma ou outra coisa, tá? Fazer esse calendário de estimulação, ele ajuda muito, muito, muito. Eu posso até anotar pra gente fazer uma aula explicando esse calendário, mas o local que eu realmente faço e explico todo o passo a passo desse calendário é no curso que eu dou, que é o programa de estimulação em casa, que eu vou abrir vagas em maio, e então fica ligado, tá? Que eu vou abrir vagas e quem tiver interesse vai poder participar. Então, olha só, eu já dei várias dicas para vocês estimularem, né, em casa essa criança para desenvolver a fala. E aí, o que eu quero dizer para vocês aqui? Sempre, em todas as atividades, sente na altura da criança e de frente para ela. Não fique fazendo estimulação de lado, de costas, nada disso. Sente de frente. Se você vai estimular a fala, ela tem que olhar para você, ela tem que olhar para sua boca. Direcione a criança para sua boca. Coloque um batom vermelho, por exemplo, para que ela olhe para sua boca. Agora está sendo um momento difícil para a gente aqui na clínica, por exemplo, por causa das máscaras. Voltou? Mexi aqui no fone, desconectou. Voltou? Desculpa. Por causa das máscaras, né? Então tem sido um momento difícil por causa disso, para as crianças verem a nossa boca. Então, você que está em casa, aproveite para poder fazer essa estimulação e ficar de frente para o seu filho. Passa um batom vermelho e fica de frente para ele. Repita várias vezes esse processo, várias e várias vezes, porque é a repetição que vai ajudar seu filho a desenvolver as habilidades, o repertório que ele ainda não tem. Tá? E não perca oportunidades de estimulação. Não perca. Tá tomando banho, tá comendo, tá no parquinho, tá indo dormir, acabou de acordar. Qualquer brincadeira você pode estimular essas habilidades. Então não perca oportunidades de estimulação. Isso é muito importante, tá bom? E aí, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer perguntas? Vocês gostaram da aula? Foi bom? Coloca aí pra mim se vocês gostaram, se vocês conseguiram aprender alguma coisa. Coloca aí pra mim, por favor. Alguém tem alguma pergunta? Se quiser pode colocar aqui, pode colocar no ponto de interrogação que tem aqui no Instagram também, que eu consigo ver. Alguém quer trazer alguma experiência? Sheila gostou, obrigada. Kelly, muito obrigada, só gratidão. Mary chegou atrasada. Ô Mary, as nossas aulas não ficam salvas aqui no Instagram. Depois eu salvo lá no YouTube. Então fica salvo lá, depois você vai poder assistir lá. Mas venha para as nossas aulas ao vivo, porque, como você viu, você pode fazer pergunta, você pode colocar trocas, e aí a gente vai... eu vou respondendo aqui e dando ideias. No nosso feed também tem muitas ideias sobre atividades para vocês fazerem em casa. Eu tô sempre colocando lá sugestões com coisas que a gente tem em casa. E se inscrevam lá no nosso canal no YouTube. Tem muitos vídeos, eu acho que tem mais de 20 vídeos lá, com muita informação, sempre prática, baseado, né, na teoria, na ciência que a gente trabalha aqui. Então é bem importante vocês buscarem sempre fazer a estimulação em casa. Mesmo que seu filho faça terapia, só a terapia é pouco
para poder estimular as habilidades de uma criança com atraso no desenvolvimento. Então, busque fazer em casa todos os dias, mesmo que seja um pouquinho, para você estimular. Não perca oportunidades de estimulação, tá bom? E aí eu já pedi para vocês aqui, ó, depois entrem no nosso grupo lá, do lembrete, tirem print da aula aqui, postem nos stories de vocês, me marquem, porque eu vou amar ver vocês e compartilhar aqui, tá bom? Deixa eu ver. Falando, adorou. A Giane tá colocando na página Nossa Vida com Alice, é bem legal para estimulação no YouTube. Legal, mais uma dica, isso aí. Vai assistir no YouTube, você é um anjo. Ah, obrigada, meu amor. Sempre muitas novidades, sou sua fã. Eu que amo muito vocês, com certeza. Essa é a minha missão aqui, é tentar passar conteúdo, tentar passar dicas práticas para vocês fazerem em casa. O trabalho da família é muito importante para o nosso trabalho no dia a dia de estimulação. Então, quem são as nossas mães, mais ainda nos ajudam. Quem não é a nossa mãe aqui no trabalho, na autonomia, eu quero muito que vocês façam em casa, para que os filhos de vocês desenvolvam cada vez mais, que a gente não perca oportunidades dessa estimulação. Tá bom? Segunda-feira que vem estarei aqui no mesmo horário, 9 horas, para mais uma aula com muito conteúdo e eu espero vocês, tá bom? Beijo! Boa semana!